Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Robert Half Talks. Eu sou a Maria Sartori, da Robert Half São Paulo. Junto com a Laís Vasconcelos, do time do Rio de Janeiro, temos a honra de, mais uma vez, receber a Jaque de Botton, diretora criativa da The School of Life Brasil. A The School of Life é nossa parceira de longa data. Recentemente, chegamos à 7ª edição de nossa pesquisa sobre saúde mental e inteligência emocional no ambiente de trabalho, que será o tema central da nossa conversa hoje. Jaque, seja muito bem-vinda. Queremos muito ouvi-la sobre esse assunto tão importante. É uma honra, insisto, te receber aqui novamente. Maria, é uma honra estar aqui de volta conversando com vocês. Laís, muito prazer, da minha cidade maravilhosa. Estamos nos falando. Ahm, Essa pesquisa é muito relevante para a gente, porque independente de todos os workshops, de todos os treinamentos, de toda a estrutura que a gente tem, é, de desenvolvimento de inteligência emocional, ela mede a temperatura do que está acontecendo no Brasil. Então, é muito interessante porque a gente consegue trazer dados para que eles virem discussões, né? Então, conversar em cima de dados. E foi muito interessante porque a nossa decisão de dividir essa pesquisa em duas, né? Então, no primeiro semestre, para quem não sabe, a gente fala sobre felicidade no ambiente de trabalho, e no segundo semestre, agora, portanto, a gente foca em saúde mental. Então, esse é um tema que é um tema central para a The School of Life, é um tema que se tornou central para todas as questões adjacentes ao trabalho. E eu acho que é nesse sentido que a Robert Half e a The School of Life se unem é, e se alimentam de dados e produzem conversas e diálogos a partir desses dados que são, na verdade, o ouro do que a gente está fazendo. E até contando um pouco mais dessa história tão linda, que é a história do nosso relacionamento, Robert Half Day School of Life, a gente faz essa pesquisa desde 2021 e o que movimentou a primeira pesquisa foi o movimento da grande resignação. Naquele momento de pandemia, depois que as pessoas viram que não iam morrer, elas começaram a repensar a vida, repensar o trabalho, e elas começaram a pedir demissão. E foi aí que começou esse nosso relacionamento. Essa pesquisa, ela é feita com 700 profissionais, onde metade deles tem uma posição de liderança e a outra metade uma posição de liderado. E a partir daqui, a gente aborda o que está acontecendo no mercado de trabalho. E como a Jaque falou, essa pesquisa, que é a segunda do ano, ela aborda a saúde mental. E uma coisa, Jaque, que me chamou muita atenção, na verdade, assim, a palavra para mim é alarmante. Foi um dado Hum. que me deixou alarmada, foi o aumento do uso de medicamentos para lidar com a saúde mental no ambiente de trabalho. Quando a gente vai para os líderes, o número triplicou, ele está acima de 50%. Então, mais de 50% dos líderes hoje precisam de medicamento para trabalhar. E a mesma coisa acontece com os liderados. Então, a gente tem metade da força de trabalho medicada, o que, obviamente, é importante, não sou contra de maneira alguma Uhum. o uso de medicamentos, mas a gente não pode normalizar uma situação como essa. E aí vem minha primeira pergunta para você, Jaque. Você acha que as empresas elas estão preparadas para lidar com esse cenário? Obviamente, ainda não. O que importa nessa frase que eu falei é o ainda, porque eu acho que é algo
tudo que tem a ver com o humano está muito mais em movimento, em construção, do que é definitivo. O crescimento o crescimento absurdo desse consumo dessas medicações psicofarmacológicas, né, que eu acho que é legal a gente abrir assim o que é, né, que são medicamentos que atuam no sistema nervoso central com o objetivo de tratar transtornos mentais e emocionais. É, então, o que a gente vê é que atualmente existem multifatores que fazem com que pessoas que trabalham, mas que estão vivendo numa sociedade que elas estejam mais estressadas. Então, eu acho que tem a entrada da inteligência artificial, que ninguém sabe ainda o que vai acontecer, né? Mas a gente sabe que alguma coisa muito grande vai acontecer relacionada aos trabalhos, ao emprego, a quem continua fazendo o quê, quais são os novos tipos de demandas de trabalho, né, que vão surgir. A gente tem um colapso climático, né, no horizonte sendo falado, acredite você ou não, tem aí alguma coisa acontecendo. A gente está vivendo um momento de guerras muito, muito forte, né? A gente olha década de 80, de 90, 2000, a gente não tinha isso tão forte quanto agora. E a gente certamente está vivendo um momento onde as pessoas estão extremamente polarizadas. Esquece a questão de se é A ou B, se é a direita ou a esquerda. Existe uma baixa tolerância a, a opiniões que divergem da sua, né? E a verdade é que o ser humano tem uma ambiguidade enorme, né? As relações humanas são relações ambíguas. Você é capaz de amar e ficar chateada com aquela pessoa, né? Ela não analógica, né? Então acho que a gente internalizou muito. E aí, quando a gente olha esses números, né? O que me assustou muito, né, que eu acho que isso vem com um certo acesso a uma automedicação, a você jogar ali no chat GPT, e você perguntar, eu tenho esses determinados sintomas, o que eu tenho, né? E a gente sabe que não é por aí, né? Quer dizer, você toma um remédio, você deixa de sentir a dor. Mas às vezes a dor, assim como a ansiedade, ela é um sintoma daquilo que você precisa explorar um pouco mais. E eu acho que nesse sentido, é, outros aspectos da nossa pesquisa revelaram ainda, né? Porque eu acho que existe um desejo de melhora, mas a gente ainda tem um ambiente de trabalho aonde a tolerância a essa instabilidade emocional é muito baixa, né? A gente tem aqui números, eu não tenho eles de cabeça, mas o importante dos números é a gente entender que as empresas, né, quando a gente testou os líderes e os liderados, principalmente os líderes, não têm o acesso a falar para seus líderes que estão quase em burnout, que estão passando por um momento onde eles estão se sentindo inseguros, eles estão com questões, eles estão tomando medicamento, eles estão emocionalmente muito instáveis. E quando você não tem né, quando você tem de um lado uma pressão emocional externa do mundo, né? A pressão, obviamente, que reflete nos indivíduos aumenta, e você não tem uma, um espaço dentro da empresa com a possibilidade disso ser absorvido.
você cria uma situação que é uma situação que não é real, que as pessoas estão ali, né? Então elas estão para fora performando, mas sem a capacidade de dividir, de mostrar a vulnerabilidade que sempre aparece nas nossas pesquisas como um ponto muito importante para que você possa acessar a sua criatividade, para que você consiga, se sentir autêntico nas empresas. Então, eu acho que tem essa dissonância entre como as pessoas estão se sentindo e como elas estão performando na empresa. E, eh, e é muito interessante, Maria e Laís, porque o que a gente acompanha dos últimos 16 anos que a The School of Life existe é que esse espaço entre você vestir o personagem da, 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 da- do trabalhador, da pessoa que está na empresa, e você desassociar dele, da pessoa física, cada vez mais ele é menor. Por quê? A natureza do trabalho passou a ser algo muito mais associado com o seu propósito, com aquilo que você veio fazer no mundo. Essa associação é uma associação recente. É uma associação que ela começa a acontecer depois da Revolução Industrial, é, mas de algum tempo, de talvez 25 anos para cá, ela colou. Então é muito difícil você sentar num jantar e alguém perguntar para você, mas então o que que você faz? E você falar nada. De alguma forma, isso é um certo desprestígio, isso é, gera um status menor para você. Então, eu acho que tudo isso, voltando para o ponto das empresas, né, e da questão dos medicamentos, o ponto é que as empresas vão ter que criar canais de escuta e mais do que canais de escuta, as empresas vão ter que inserir a questão da educação emocional, da inteligência emocional na cultura delas. Eu não estou falando isso porque eu trabalho com isso, né? Um pouco biased, é um pouco eu falar disso, mas eu acredito nisso piamente. Eu acredito nisso para mim. Eu acredito nisso na relação que eu tenho com os meus colaboradores, com a relação com que eu tinha com os meus chefes há 20 anos atrás e que eu hoje em dia, liderando, tenho que ter com as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu acho que passando, eu acho que a pergunta para vocês, né, que estão recrutando pessoas, como vocês veem esse apetite? Porque os líderes não têm para quem falar, os liderados também não têm em diferentes níveis, né, de percentuais, mas isso é um fato, né? Como vocês estão vendo isso quando vocês recrutam grandes lideranças para estarem em posições de RH ou, né, presidentes, CEOs de empresas? Como vocês veem isso? É tão dicotômico isso que você comentou, porque por mais que a gente perceba, e os dados mostram isso, esse aumento da medicação aumenta, mostra isso. Por mais que a gente perceba que existe uma falta de apoio, uma falta de preparo, vamos chamar assim, uma falta de preparo das empresas no que se diz respeito à saúde mental, existe também, e cada vez mais neste ambiente tão hostil que, como você mesma disse, a gente tem guerras acontecendo, a gente tem um ambiente político que muda a todo momento e a gente não sabe como isso vai afetar a economia. Então, existe uma busca por performance e por resultado tão grande. E quando a gente fala de performance e de resultado, a gente pergunta para esses líderes e liderados o quanto o bem-estar emocional afeta na performance deles. E a gente tem um dado de que quase 90% deles concordam com essa afirmação. Então, como pode ser tão importante essa questão
essa segurança psicológica e essa saúde emocional e as empresas estarem tão despreparadas nesse aspecto em um ambiente que a gente busca tanta performance. Para mim, parece tudo muito louco. A palavra é essa, é extremamente dicotômico e foge completamente de um racional. Não faz sentido. E já que você perguntou, né, como vocês sentem isso na ponta? A gente ainda sente os RHs muito solitários, como se Hum. a responsabilidade da saúde emocional e da felicidade dos profissionais fosse responsabilidade do RH. E a verdade é que a gente já vem falando isso há um bom tempo, e nossas pesquisas vêm mostrando isso, que cada vez mais a empresa para o colaborador é o seu líder. Então, a maneira como eu me relaciono com a minha empresa é a maneira como eu relaciono como meu líder. Então, não adianta as áreas colocarem essa responsabilidade única e exclusivamente no RH, quando é algo muito mais voltado à cultura da empresa, que é formada por todos os líderes e por todos os colaboradores daquela empresa, e não única e exclusivamente o RH. Exato, eu contribuindo, né, olhando um pouco para a realidade do que a gente fala e escuta de clientes e candidatos, né, eu acho que todo mundo tem um tema muito em comum, né, que é como equalizar essa comunicação, né, para que a gente consiga cada vez mais individualizar as relações, porque quando a Jaque traz essa mistura dos papéis sociais, né, onde quais são os limites entre trabalho e vida pessoal e aonde eu me encontro na minha identidade, que também inclui o trabalho, né? Inclusive na minha própria apresentação, ou eu sou Laís e faço isso, né? Num jantar e que às vezes não tem nada a ver com o trabalho, né? A gente tá é uma relação que perpassa muito também pela forma como a gente vem se comunicando, né? E como a gente vem se humanizando dentro das nossas próprias relações de trabalho, né? Eu vejo muito quando a gente hoje tenta olhar, né? Para tentar falar de cultura, mudança de forma de comunicação, e a gente coloca tudo dentro de um mesmo bolo. Só que no final do dia, o propósito da Laís é diferente do propósito da Jaque, que é diferente do propósito da Maria, e aí exige que, né, nós, enquanto líderes, né, de companhias e que temos uma responsabilidade, né, sobre essa cultura, sobre a formação dessa cultura, é também de saber equilibrar o que é importante para a gente, o que é o meu propósito, esse autoconhecimento, né, essa forma como também o que me motiva, de que forma eu consigo ter o meu próprio equilíbrio e conhecer as minhas próprias relações individuais, os meus próprios, né, fatores que me formam, para que eu também consiga passar a identificar o do outro e trazer essa relação corporativa, né, uma relação muito mais equilibrada, né, e que não é só o mesmo bolo, né, é todo mundo dentro da sua própria individualidade que vai formar um todo, né, e aí a gente olha para a cultura como parte integrante, né, eu sou a cultura, não adianta eu ficar falando, né, de várias culturas ou não, de autorresponsabilização se eu me incluo dentro de um organismo, né, eu sou uma parte daquilo, né, Uhum. então, é muito curioso, porque é um assunto que em toda reunião corporativa, ainda mais com RH, eu encontro, né, essa dor, esse confronto de como eu vou trazer essa comunicação, um espaço de segurança, entendendo que a gente está convivendo com gerações diferentes, são 5 gerações coabitando dentro do mesmo momento no mercado de trabalho, com propósitos, com intenções distintas, e todo mundo não falar é pior, né? Então, acho que o primeiro passo é ter esse ambiente de segurança para se vulnerabilizar, para falar sobre, né? E ter também a paciência de entender que eu acho que esse é um processo que a gente está vivendo, né? Isso não é uma coisa de agora. Acho que dos últimos 10 anos, que é onde eu me enquadro aqui na Robert Half, eu já vi várias empresas dentro de uma, né? Então, caramba, qual é o meu tempo e qual é o tempo da empresa, né? Qual o tempo da mudança individual? Ele está acompanhando os tempos das necessidades corporativas de resultado? Então, acho que exige um exercício também de paciência. Não sei se vocês veem um pouco disso também, né? Até para
para treinar o líder, né? Para falar sobre temas que até ontem a gente não falava, né? Putz, a gente está vivendo. Estamos com problemas mentais e antigamente era um tabu, né? O quanto a gente está também normalizando esses assuntos internamente, né? Eu acho que é, se a gente colocar as coisas em perspectiva, há 25 anos atrás, que não é nada, há 20 anos atrás, você não tinha se você fazia parte do conselho de uma grande empresa e você sentava com os seus conselheiros, suas conselheiras, e você falava, eu tenho agora que ir para minha terapia. As pessoas achavam que você era louco e existia sim um preconceito de que o quê? Aquela pessoa faz terapia? Que na verdade, quando você é o presidente do conselho e a decisão que vai ser tomada em relação à, à nova política, que está sendo proposta, ela vai ter que ser discutida entre aquele grupo de pessoas. O que vai diferenciar quem consegue convencer as outras pessoas sobre determinado assunto, sobre algo que elas não conhecem, é alguém que se conhece bem. Então, essa ideia de que você, não se conhecendo, você consegue, convencer as outras pessoas, ela acontecia muito bem quando você só precisava dar ordem. Mas quando muda o tabuleiro da, do poder, né? De como as pessoas aceitam ou querem estar dentro de uma empresa, quando a autonomia é tão importante quanto o seu salário, quando o seu propósito entra no jogo, né? Você ter essa capacidade de entender o outro, de se alargar e fazer algo que você não concorda num primeiro momento, mas que em detrimento de um bem maior, você entende que faz parte do jogo. É, é tão importante quanto você saber operar tecnicamente a máquina, né? Ou se você é um engenheiro, se você é um piloto de avião. Então, eu acho que o que a gente vê, eu acho que nessa pesquisa, mais uma vez, né, é que o verdadeiro desafio que você precisa se tornar um mestre em equilibrar, em entender a sua saúde mental. Porque por diversos pontos que a gente conseguiu, perguntas que a gente fez dentro dessa pesquisa, é que existem canais atualmente que não existiam canais de escuta, de apoio emocional dentro das empresas, mas que não existe ainda uma abertura, uma liberdade para que você realmente use esses canais. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós, como humanos, precisamos quebrar uma série de ideias, de julgamentos, de que se a pessoa está com um transtorno, se ela está em depressão, se ela está passando, que aquilo é algo fixo, que aquilo é menos humano. A ideia desse do sucesso, da fama, como algo cristalizado em pessoas rindo à mesa, numa família formada com uma determinada, né, dois ou três filhos, não um só, não sete, né, com a mãe com uma determinada característica, com um determinado rosto, aquilo que foi vendido para a gente. Muito através da propaganda, muito através dos livros, das histórias, é algo que talvez esteja deixando a gente muito mais infeliz do que feliz, porque nós não fomos ensinados o suficiente sobre o quão falhos, o quão um pouco bobos, né? A gente chama um pouco de idiota, mas é um pouco bobo, é,
E nós somos. E isso, essa ideia de que a gente é falho, de que faz com que a gente tenha uma compaixão conosco muito maior do que a que a gente desenvolveu e uma empatia com a falha do outro que deveria ser um default, né? Então eu falar, eu não estou bem, eu tomei, eu fiz essa atitude errada. A visão deveria ser também, né? Não quero que você faça isso, erre o mesmo erro tanto. Mas se você não errar, você nunca vai acertar. Você nunca vai poder olhar para o seu colaborador e falar: eu já errei assim, eu entendo você, vamos. E essa é a vida. Essa é a vida. Eu acho que esse é o ponto. Então, essa dissonância, eu acho que ela está se tornando menor. Isso está exigindo das empresas um norte, né? A gente tem aí a NR01, que é a lei que passa a obrigar que as empresas dividam a responsabilidade dos colaboradores, da saúde mental dos colaboradores, com o governo e com os próprios colaboradores. Então, é, as empresas vão ter que se adequar, ou porque os seus líderes tiveram cuidadores iniciais, pais e mães, que traziam um pouco mais esse assunto à tona, né, e que eles puderam experimentar isso um pouco mais, ou porque existiram casos de saúde mental na sua própria família. Eu vejo muita mudança de líderes quando alguém da família tem uma questão de saúde mental, quando você sente em você, ou porque o governo vai exigir essa mudança. Já que você tocou num ponto que eu particularmente adoro, que é essa comparação, você falou de livros, de televisão, dessa comparação que a gente faz com o outro, de sempre ter essa necessidade de estar feliz, de estar bem. A Jaque sabe disso, já comentei isso com ela. Eu tomei uma decisão pessoal em 2017 que foi sair das redes sociais, por sugestão da minha terapeuta. E eu senti uma melhora radical na minha qualidade de vida e na minha saúde emocional mesmo. E nessa pesquisa, a gente sempre discute esse ponto, e nessa pesquisa a gente colocou essa pergunta. O quanto que os profissionais se sentem sobrecarregados pela comparação nas redes sociais. E esse número apareceu. Então, 40% dos profissionais sentem que existe uma decadência na saúde mental deles por causa do acesso às redes sociais. E aí vem a minha pergunta. A Laís falou a respeito de vulnerabilidade e você, já que falou a respeito de autoconhecimento. Eu estou pensando aqui nesse momento nos muitos profissionais que estão aí no meio da pirâmide, gerentes de todas as áreas, gerentes sênior, que sei que estão hoje sofrendo com essa falta de segurança psicológica de não conseguir acessar e falar abertamente a respeito dos próprios problemas para o nível de cima, mas até pela função, eles se sentem na necessidade de acolher o nível abaixo. E a minha pergunta, já que é a seguinte: que dica que você pode dar para esses profissionais de como eles podem atuar de uma maneira mais acolhedora para os seus liderados, ao mesmo tempo que eu sei, nós sabemos que eles estão com os seus próprios demônios, com seus próprios desafios internos? Olha, Maria, é uma ótima pergunta. Eu acho que, idealmente, o que você tem que fazer é lidar um pouco melhor com os seus próprios demônios, acolhê-los, porque só assim você consegue acolher o outro, né? Então, e aí, né, qual a forma de fazer isso? O que a gente tem sentido na escola é que, com maior ou com menor sucesso, as conversas
corajosas são um primeiro passo, né? Então, digamos que você esteja péssimo como líder, né? Você está ali com a matriz da empresa na sua jugular, dizendo que a sua performance deve melhorar e tem que atingir esse estado. Você tem a sua esposa reclamando com você, ou seu marido reclamando com você que você não tem tempo suficiente. Você está ali, é, fazendo o seu melhor. E você não pode, né, chegar para seus liderados, a princípio, né, na sua cabeça e baixar a guarda, ou ir de acordo com a nossa pesquisa, né? E falar, gente, está tudo caindo aos pedaços, né? Espera, deixa eu contar um pouco de mim. Você encontrar formas de você contar um pedaço da verdade que seja possível para você é uma forma de você se conectar e de você muitas vezes autorizar os seus colaboradores a entenderem um pouco o seu momento. É como se você falasse: eu, eu quero te ajudar. Eu estou num momento muito difícil, eu preciso que você entenda isso, e eu também estou entendendo o que você está me falando. Então, eu acho que é uma rede de pessoas se entendendo humanamente muito. Agora, como que você faz isso ao mesmo tempo que você precisa gerar resultados, exigir performance? Eu te diria que é impossível você crescer em performance sem você ter essas conversas. Eu não estou dizendo que a cultura vai ser, né, você mudar a cultura de uma empresa é algo muito mais ambicioso. Eu só estou dizendo que essas conversas entre você e duas ou três pessoas do seu time, elas são o que vai possibilitar você de, de alguma forma, com aquele momento mais doloroso, mais debilitado, com mais vulnerabilidade, com que você consiga ir. Porque você atravessa as coisas, mas você atravessa sabendo que tem dois humanos ali e que um está tendo que apoiar um pouco mais o outro e vice-versa. É, é óbvio, existem outras maneiras de você fazer isso, né? Quer dizer, eu sou muito a favor de você se cuidar fisicamente, né? De você, muitas vezes, quando você não está conseguindo impor uma clareza a tudo que está acontecendo, você parar meia hora, uma hora, 20 minutos e você fazer 20 minutos de um exercício físico, de você manter uma rotina. Mas o que acontece. O que a gente vê acontecendo, e o que eu posso falar até de uma experiência pessoal, é que quando você entra na espiral descendente, é muito difícil você sair dela. É importante você ter alguém que te enxergue, que fale: peraí, faz isso, não, não, não pensa muito, entra nesta determinada rotina. Mas acho que o fundo, assim, a base do que eu estou falando é que somos humanos num mundo completamente falho, que exige da gente uma aparência de perfeição. Então, a única forma que a gente tem de verdade de tocar pessoas, de criar conexões, é falando desse lugar humano. Por mais difícil que ele seja, e talvez ele seja difícil porque ele é novo para todo mundo, e ele é principalmente novo para os homens. E a gente tem majoritariamente homens à frente de empresas. E a verdade é que a sociedade também exige deles um papel de serem infalíveis. É enorme. Então, é o homem que é o provedor, né? Aí você vê muitas vezes, sem generalizar, né? As mulheres, não, eu quero que isso aqui esteja resolvido. Talvez não, mas eu sinto e eu quero muito escutar de vocês que, como sociedade, a gente está passando por tantas transformações que quando as pessoas falam das questões de saúde mental.
não é saúde mental, é um reflexo da loucura da sociedade. Estamos todos ficando, né, um pouco é, mentalmente perturbados, porque a gente está no meio de tanta transformação. E aí, acho que a pergunta é: o que você faz quando isso está acontecendo? Você apoia, você precisa de apoio e você precisa apoiar os outros, porque essa é uma condição humana. Você precisa voltar para o humano. Em algumas empresas, você não pode ficar muito nesse lugar porque você tem ou a cultura da empresarial, ou a cultura específica daquela empresa, ou a natureza daquele negócio. Mas é inevitável que essas conversas e que esse lugar vai se expandir. Então, o que fazer, eu acho que é entender que esse lugar humano, de conexões humanas, ele tem que acontecer. E a gente não vê ele acontecendo. Eu fiquei um pouco triste, né, de olhar que tanto para líderes quanto para liderados, o canal de apoio existe, mas ainda não existe a capacidade de você ser vulnerável, né? E isso não é, eu não estou culpando líderes, liderados, empresas, é uma questão da sociedade, né? O quanto a gente julga quando alguém fala pra gente aquilo que a gente não quer escutar. Tem vezes que você quer, gente, todo mundo, parece, todo mundo fica feliz, aparenta felicidade, né? Eu não quero nenhum problema hoje, mas a vida não é isso. É, enfim, é uma questão muito filosófica que se a gente for profundamente nela, a gente vai para um lugar que a gente veio para o mundo para se conhecer. Então, a gente está no trabalho que a gente está, a gente desenvolveu as relações que a gente desenvolveu, a vida que a gente criou, ela existe porque nós precisamos experimentar aquelas situações para crescer. E aí, ao mesmo tempo, você tem, ótimo, mas estamos dentro de um sistema capitalista, as empresas estão claramente, né, eu acho que a clareza é um ponto importante para a gente conversar, é, a clareza naquilo que é esperado dos colaboradores e que é esperado dos líderes, né? Acho que quanto maior clareza, isso é um outro antídoto, Maria, para que as coisas, para que a comunicação funcione. Mas eu estou vendo aqui a Laís e eu quero a opinião dela nesse lado um pouco mais filosófico, que eu amo. Já que realmente é muito, nos faz refletir muito, né? E na verdade eu tenho uma reflexão e uma dúvida, né? Na sua opinião, quando a gente olha, por exemplo, os resultados da pesquisa do ano passado para essa, né? E a gente está contextualizando a vulnerabilidade dentro desse contexto, quando a gente percebe o aumento, né, dos reportes, né, do uso de medicamentos ou da fragilidade de saber conduzir, né, temas complexos, seja na visão dos líderes e dos liderados. Você não acredita que já seja um movimento, né, de maior exposição, de maior vulnerabilidade e que, de certa forma, apesar da gente ainda ter que ter, né, ainda ser o começo de uma grande jornada, né, isso já representa que as empresas estão caminhando para falar mais sobre, criando um ambiente onde a gente consiga ficar um pouco mais livre, né, para discutir um tema que é tão complexo? Já estamos progredindo no sentido? Muito, 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 muito. Eu sou uma pessoa que eu acho que a gente é muito pouco estimulado a olhar a perspectiva histórica do mundo. E a história mostra pra gente muito mais do que eu não quero a minha opinião da Jaque, a opinião da Maria, a opinião da Laís. Vamos olhar na história. Na história a gente nunca teve uma abertura tão grande. Eu acho que a gente vem fazendo essa pesquisa há bastante tempo, né? A gente atravessou uma pandemia e a pandemia, ela acelerou todos os processos
entrada no mundo digital, os processos de entrada nas discussões sobre saúde mental e sobre essa aonde a gente consegue, dentro daquilo que as empresas fazem, abrir mais espaço para isso, porque a ideia não é pedir que as empresas parem de fazer o que elas estão fazendo, que é, né, gerar riquezas, cada uma nas suas áreas, mas que para você crescer emocionalmente, né, de emotional intelligence growth, como você faz para se conhecer melhor, para lidar melhor com as suas emoções quando você está num ambiente de crescimento, de expansão. E o que que é esse ambiente de expansão? É quando você está aumentando o seu reach, né? Aumentando o seu alcance para aquilo que você se determinou a fazer como empresa. Então, eu acho que quando a gente traz você conhecer, né, o autoconhecimento, o autocuidado, os canais com maior clareza, né, todos os pontos da NR01, é para que você consiga crescer mais. Porque, digamos que você tem uma empresa trabalhando ou um carro, né, trabalhando no seu esse Se você for olhar que aquilo é uma jornada de, sei lá, é um Rio-São Paulo, o carro vai parar no meio da estrada. Se for só 10 quilômetros daqui, vai no máximo. Então, como você faz para levar esse carro numa performance ótima por um maior tempo possível? Isso não é perfeição, mas como você faz para ajustar, essas condições? O autocuidado, o autoconhecimento, o treinamento da liderança, trazer as conversas, trazer os dados, como a gente faz nessa pesquisa, em forma de conversa, de promoção de conversa. É isso que cura. É isso que traz. E quando eu falo de cura, né, eu vou traduzir isso para uma mudança de mindset. É isso que muda a forma com que pessoas pensam. Maria, o que você acha de tudo isso? Eu quero agora te fazer uma provocação no seguinte sentido. Eu concordo muito quando você comenta que estamos sim evoluindo e estamos cada vez tendo mais abertura para falar. Concordo demais com isso. Mas, olhando os resultados dessa pesquisa, seja o aumento absurdo, alarmante, como eu mesma disse, do uso de medicamentos, seja a visualização de que hoje os maiores obstáculos eles estão muito ligados a não consigo identificar o sinal de sofrimento na minha equipe ou é muito difícil equilibrar a demanda, carga de trabalho, vida pessoal, um ambiente de mercado cada vez mais voltado para entrega de resultados, com um aumento da angústia do ser humano, que é o mesmo ser humano que está ali dentro daquela empresa lidando com tudo isso. Apesar de sim estarmos cada vez mais falando a respeito disso no mercado de trabalho, a minha percepção, Jaque, é que ainda vamos ver um cenário muito pior antes de começar a melhorar. A velocidade que o mercado vem evoluindo nesse aspecto definitivamente não está atendendo à necessidade e o aumento da angústia dos profissionais. Você concorda comigo? Você também tem essa percepção que ainda, infelizmente, a gente vai ver uma piora nesses resultados antes de melhorar? É, a verdade é que eu não sei te responder, mas o que eu vejo é que muitas vezes as coisas para elas melhorarem, elas precisam piorar. E isso parte
de um princípio que a dor é um fator de mudança muito grande, né? Seja a dor humana, seja a dor financeira, né? Seja a dor, né? Vou usar o cinto de segurança como um exemplo, né? Então você podia não usar o cinto de segurança até que você começou a ser multado. Então você vai mudar. É, mas o motivo pelo qual você tem que usar o cinto de segurança é que você não precisa se quebrar inteiro quando alguém, né? Não é o que a gente quer, mas bater no seu carro. Acontece que o amor é um professor muito mais inteligente, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo de relacionamentos, né? Você está casada com uma pessoa, você está namorando uma pessoa, aquela pessoa acaba com você. E você fica muito triste, muito chateada, mas você não consegue saber exatamente o que você fez de errado para você conseguir melhorar. Então você fica muito triste e você não consegue melhorar. Mas, vamos pensar, uma pessoa que você ama, né? Seu filho começa a se apaixonar por caligrafia japonesa, por é, rock inglês da década de 60, Beatles, e você não tem muito interesse por aquilo, mas porque você ama aquela pessoa, você passa a querer se envolver naquilo que aquela pessoa ama. Então, usando, e aí você passa a adorar aquilo porque você se envolve naquilo. Então, o que que eu acho? É, eu não sei, eu não tenho essa resposta. Eu vejo muitas empresas tentando entender o quão eficaz, o quanto que aquilo está gerando o resultado ótimo final. Eu não sei, mas eu acredito que tem um movimento. Tanto é que a gente está envolvido nessa pesquisa e a gente tem tido conversas nos últimos 4 anos sobre isso, sobre o humano, sobre treinamentos, sobre pessoas em posição de liderança, sobre é, empatia com pessoas que estão à frente de empresas, com a dor de pessoas que estão à frente de empresas. Ah, eu acho que tem uma mudança grande acontecendo. Ela é multifatorial, como eu coloquei, e eu espero que ela vá nessa direção, porque se ela não for, eu não acredito que a gente vai aguentar. Mas, de novo, isso é uma crença e eu estou pagando. Qual é o meu urso que eu alimento? O urso que eu alimento é o urso que fala para mim própria e para as pessoas ao meu redor que conexões genuínas, que você fazer o que você acredita, e isso é, inclui você abrir concessões, você fazer aquilo que você não gosta, mas que alguém está te pedindo para fazer porque você olha o todo, se não é só num lado, né? Você saber falar para o outro sobre os seus limites, dizer, olha, Maria, eu essa semana não vou conseguir te entregar isso, mas na outra semana eu vou me superar. Mas então você entender o seu chefe, a sua liderança, assim como a sua liderança te entender, sabe? Eu não acredito que é só de um lado, e eu vejo isso, uma discussão muito são os colaboradores pedindo para que os líderes entendam, né, a eles, mas aonde estão os líderes também, os colaboradores também tendo que entender os líderes, né? Você não entende. Você diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. É a mesma história. Humanamente é a mesma história. Já estou até cantando aqui Legião Urbana, que saudade do Legião Urbana. Coisa boa, muito bom, muito bom. E Jaque, é isso, né? Eu acho que o que você
comentou no começo, né, da tua fala, sobre estarmos inseridos em ambientes corporativos, mas no final do dia a gente está falando de relações, né? Então, é, se a gente traz, né, todo esse olhar humanizado, esse interesse pelo outro, né, essa coisa legítima de você olhar e falar, caramba, essa pessoa, tenho no meu time um consultor que luta Krav Maga, eu fico louca quando eu vejo ele lutando Krav Maga, eu acho o máximo, porque sai total da minha realidade, mas eu sei quanto isso é importante para ele, então a gente tenta sair realmente do olhar, né, do nós e eles e tentamos transportar cada vez mais esse olhar ali para as relações, né? Somos seres humanos né, coabitando em ambientes e ambientes em comum e construindo algo que vai numa direção, nesse sentido, a gente está falando da direção corporativa, né? Então, é uma pergunta, né? Eu acho que, na verdade, é uma pergunta, né? Que eu acho que é interessante é de que forma que você acha que essa cultura organizacional, né, impacta na vida dos profissionais além do trabalho, né, no dia a dia, né? Como você consegue perceber, né, que puxa, uma boa cultura organizacional transporta ali fatores para a vida individual do colaborador? Eu acho que é assim, inegável que quando você está num ambiente que é um ambiente positivo, que é um ambiente que te estimula, que é um ambiente que leva em consideração quem você é, né, como indivíduo, que você brilha e você vai muito além do que é pedido para você. O ser humano é brilhante, a criatividade que o ser humano tem, o que a gente criou até aqui, as soluções que eu vejo sendo criadas por adolescentes, por gente jovem que está transformando plástico alguém estava me falando outro dia, eu estava lendo alguma coisa sobre uma garotada que está olhando para essa questão da sustentabilidade e inovando e com uma esperança. Então, eu acho que quando você está cercado de pessoas que te apoiam, e eu sei que o papel das empresas não é só esse, mas eu acho que é possível você crescer, você ter metas a serem atingidas, mas você falar para outra pessoa, eu estou te enxergando. Laís, você ser generosa com a sua uma generosidade de colaboração. Eu sei que o que eu estou te pedindo é muito, muito, muito difícil, mas eu te enxergo. Só tem uma maneira da pessoa fazer isso sem queimar o pavio. É você ter alguém olhando para você e falando: Eu te enxergo. O que eu estou te pedindo é uma loucura, mas eu consigo, eu vou te ajudar. E se o seu grupo não conseguir, tudo bem, outras pessoas vão conseguir. Eu quero voltar para esse lugar da empresa, porque eu acho que é, é muito. É um desafio enorme. Você está em empresas, né, onde você precisa bater metas, e é como se você estivesse liderando um grupo de pessoas num combate, e que as pessoas estivessem também querendo sentar e conversar com você. Você falou, peraí, né, a cena está acontecendo. Então, como que você equilibra isso, né? Eu acho que tem algumas pessoas que podem nos ajudar enormemente, né? O Marco Aurélio, né, que foi estoico, uma das maiores referências, ele tinha que levar pessoas para batalhas em que elas iam morrer. Não é que você estava pedindo para as pessoas darem ali 14 horas da sua vida, que já é enorme, né? E para escutar muitas vezes, né, o seu líder que tem ainda uma maior pressão, e que tá com, né, e que apesar de você estar dando a sua vida, não te reconhece, mas qual é a única maneira de você fazer com que pessoas vão para o campo de batalha e deem a sua vida, né? Que também é uma opção delas, se você as reconhecer. Então, um líder, ele precisa fazer isso. Agora, ele precisa fazer isso, ele precisa fazer a reunião com
os membros do conselho, ele precisa ter apoio da sua própria família. Por isso que vocês sabem melhor do que ninguém o quão difícil é encontrar uma liderança. Não é para todo mundo. As pessoas falam, ah, se você não é para todo mundo, um líder, um cara que tem estômago para segurar, porque é físico. Eu tô com uma capsulite no meu ombro, e aí eu fui num médico maravilhoso, meu médico do coração, o Leonardo Metzavá, e aí ele falou, Jaque, ele é ótimo, ele falou, essa é uma doença que ela é inflamatória, mas ela também tem a ver com um trigger emocional, uma coisa que você carrega nas costas. Aí eu falei para ele, ótimo, eu carrego nas costas, porque eu sempre gostei de ser empreendedora. Então, montar uma escola no Brasil é um desafio. Ah, você vai ter capsulista. Eu sei que eu vou ter, eu vou tratar. Mas eu acho que é essa clareza, quanto maior clareza você tiver de quem você é, do que você quer, do grupo de pessoas que você quer ao seu redor e que você consiga interagir dentro da empresa, falando, olha, trabalhar comigo não é muito fácil. Ou trabalhar comigo é muito fácil, mas tem dias que não é. Quanto maior clareza você conseguir ter sobre quem você é, de que forma você é um pouco maluquinho ou maluquinha, melhor vai ser, porque todos nós somos. Né? O que importa não é se a Maria é linear o tempo todo, se a Laís tem altos e baixos, sou eu saber e eu falar, tudo bem, estou com você. Né? Porque também tem essa coisa que hoje em dia as pessoas estão muito falando, né, da questão do burnout, mas existe a responsabilidade dos colaboradores de saberem o limite deles, de colocarem isso de uma forma não tão dramática, de uma forma clara, né? De uma forma positiva, de uma forma estruturada. E falar, esse é o meu limite. Ô, Jaque, eu me lembrei de um presente lindo e fofo que eu recebi em um dos cursos que eu fui no Day School of Life. Uma sacola, tem escrito, bem grande, eu guardo essa sacola. Ninguém é normal. É a É? maior verdade. Ninguém é normal. Ninguém é E, normal. e ser transparente é uma maneira de mostrar vulnerabilidade, né? Ser Então, claro. ser claro, Acho que exato. quando as pessoas falam, todo mundo fala, né? Inteligência emocional. O que que é essa inteligência emocional? Se você pergunta para as pessoas, inteligência emocional é você saber. Então, inteligência emocional. Então, tem a ver com emoção. É você saber identificar, em primeiro lugar, e descrever para as pessoas como você está se sentindo. E aí vem essa grande gama, né, do branco ao preto, passando por milhares de cinzas, de nostalgia, raiva, fome, cansaço, ansiedade, euforia, felicidade, contentamento. Você sabe, peraí, hoje eu tô assim, então não tem nada a ver com a Maria, não tem nada a ver com a Laís. Mas eu quero trazer, eu acho que um outro dado dessa pesquisa que eu fiquei muito interessada. Então, a gente fez uma pergunta que era para você indicar três fatores que você considerava que mais afetavam negativamente a sua saúde emocional atualmente, né? E o número um fator são dificuldades financeiras. Em um país altamente endividado como o nosso, né, Jaque? Exatamente. Exatamente. Então, eu estou. Hoje 70% dos brasileiros estão endividados. Pois isso é um dado do Serasa que a gente levantou nessa pesquisa, né? Então, e é o maior juros, eu acho que depois de um país na África, não sei, é o do Brasil. Acho que a gente passou pela década de 70 e 80 com altíssimos índices de inflação, então, pelo menos, né, eu não fui ensinada a poupar. Então, o que que acontece hoje em dia? Né? As pessoas
e isso a gente está se aprofundando, acho que essa pesquisa trouxe esse outro lado, que é começar a entender de que forma o país, né, a estrutura do país, a cultura do país, faz com que você seja o número um do mundo de ansiedade. Talvez o país que mais toma antidepressivo do mundo. Então, quando as pessoas estão falando, quer dizer, o quanto a burocracia desse país, o quanto o endividamento financeiro, né? O quanto essas questões, o quanto um dos maiores índices de consumo de álcool. Então, essa visão sistêmica, a conversa sobre essa visão sistêmica, abrir a conversa é o que essa pesquisa nos traz de mais positivo, né? Porque talvez alguém possa falar, é verdade, né? Ou alguém possa falar, sabe, é, eu estou olhando, né? A gente vê isso muito em happy hour de empresas, né? Que aquele happy hour em que tem umas pessoas que descompensam e bebem demais. Existe, obviamente, a felicidade ou a pessoa que estava num dia ruim, mas se isso é um sintoma, então, quanto que isso está te dizendo das pessoas? É tudo muito ligado, né? Eu acho que e o que a gente está fazendo nessa pesquisa que eu adorei nessa nova é, edição é entender, né, o quanto que esses conflitos familiares ou pessoais afetam, que é o número dois, né? Então, assim, a gente pediu para elas indicarem três fatores. O fator número um eram dificuldades, né, financeiras. Então, 57% dos líderes falaram que é isso que afeta, é isso que te deixa essa angústia. E a gente sabe que é angustiante quando a gente não tem ali para fechar o final do mês, seja porque você teve uma questão de saúde, seja porque as coisas encareceram, seja qualquer que seja a questão, né? E 64% dos liderados, é um número altíssimo. E aí depois a gente vai para conflitos familiares, né? Quando a gente entende, né, que o seu chefe ou o seu é, colaborador chegou e não consegue se concentrar, você está falando uma coisa, a pessoa tá- parece que ele não está entendendo, você fala, meu Deus, vem para cá. Talvez uma pergunta interessante fosse: tá tudo bem com você? Senta aqui um Antes de minuto. começar, né, Jaque? Antes de Antes falar, de não, você só pode estar começar. muito. Porque assim, eu estou muito aflita. Ou você começar uma reunião com seus colaboradores falando: gente, uma palavra que tá tudo. Como é que tá a vida de vocês? Mas não dá 1 minuto e meio, dá 30 segundos. Falei, eu não posso checar com todo mundo, mas eu quero escutar. E se você fizer esse exercício de uma escuta genuína. Eu não quero que você seja o terapeuta da pessoa, mas talvez você possa indicar a pessoa para um terapeuta. Pronto, bum, resolveu sua vida. Você tem menos um problema. É, e aí vem um terceiro fator que eu achei interessantíssimo, que foi falta de tempo para lazer ou para o descanso. E aí, quando a gente correlaciona esse dado da pesquisa com o número de tempo que as pessoas estão hiperconectadas. Então, o que me parece é que as pessoas, quando hoje em dia vão para o seu lazer, elas não estão interagindo entre pessoas, elas não estão fazendo um exercício, elas estão conectadas no celular. Entende? Então você fala, peraí, eu preciso de mais tempo para relaxar, mas você não consegue fazer uma caminhada sem olhar o celular. Então, e por que que isso é interessante? Porque eu acho que grupos, as empresas talvez tenham que estimular um pouco mais grupos de conversa sem o celular. Ou as academias vão encontrar um novo nicho de mercado que é levar todo mundo para andar sem o celular. Meia horinha. Porque isso é um vício real, né? A gente não tem essa, não é uma pesquisa sobre isso, mas o celular, o estímulo cognitivo do celular, ele é um vício real. Ele tem um CID para isso, ele já foi qualificado como um vício.
Então, eu acho que é, cada vez mais, o que eu acho interessante da nossa pesquisa é o quanto que a vida pessoal e a vida profissional, o que a gente já sabe, né, da School of Life e na Robert Half, o quanto eles estão, é a mesma pessoa. É a Laís, que P- está em casa, que teve uma dor enorme de dente, que chegou no dia seguinte e fala, gente, não estou conseguindo trabalhar. É a mesma pessoa. PFPJ linkado, né? PFPJ É, linkado. É, 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 até para você calibrar, né, o nível de cobrança daquele dia, né? Parece um sim, exercício bobo, e ele não é. sim. É extremamente potente, né? Você É, calibrar, você, enfim, organizar as expectativas de todos os lados, né? Até que ou ponto eu você mesmo posso. falar. Exato. Agora, é, quando os líderes, né, para quem que eles falam? Para quem que o CEO fala, gente? A mulher essa é uma dele já ótima está dizendo. pergunta. Essa é uma ótima É, pergunta. Sabe por que eu acho interessante essa pergunta? Porque com quem eu tenho intimidade? Eu sempre pergunto se faz terapia, se não faz terapia. E são pouquíssimos os CEOs que me abrem, que fazem terapia. Então, para quem que eles falam? Eu tenho É, essa dúvida também. porque se você não fala, isso vai explodir. É insustentável. E a gente sabe porque a gente está numa escala muito menor, né? É insustentável. Adoece, né, Jaque? É. Adoece. Jaque, infelizmente a gente tem que ir para o fim. Mas Tudo eu chega ao gostaria. fim, né? Tudo tem um Tudo chega fim, ao fim. Todo, recomeça. já que você cantou Legião Urbana, eu vou de Los Hermanos. Todo carnaval tem seu tem fim, seu fim, boa. né? Então, como eu fiz uma provocação pessimista, mas real, porque eu acredito nisso mesmo, eu acho que a gente ainda piora antes de melhorar, eu quero finalizar também de uma maneira otimista, porque é o que eu acredito. Lá no futuro, e que esse futuro não demore, as coisas definitivamente vão melhorar, porque as empresas vão amadurecer nesse aspecto. Pensando nesse futuro, na sua opinião, qual será o papel das empresas na promoção de saúde mental como uma parte estratégica de sustentabilidade dos negócios? Eu acho que vai ser. Eu acredito que vai se fundir. Eu acredito de verdade que o lugar onde o maior número de pessoas se concentra na sociedade, então, antigamente eram as igrejas, né, os lugares onde você celebrava as religiões, e hoje em dia são as empresas, né? Então, são as empresas, os templos modernos, né? Então, o que você está vendendo, ele tem toda essa. E eu acho que esse entendimento está só no início. Eu acho que, ou através de dor, ou através de tecnologia, ou através de amor, através de tudo isso junto, as empresas vão entender o papel fundamental da psicologia, do entendimento humano, em você liderar. Quando isso vai acontecer, eu não sei. Eu acho que a gente está O que importa para mim é se o norte está nessa direção. O norte da bússola da sociedade está nessa direção. E eu adoro a ideia, né, do copo cheio ou do copo vazio, é, que o copo está sempre cheio de ar. Então, na verdade, tá cheio do quê, né? É a perspectiva, é, é o humano, é a gente olhar para o humano como um lugar com muito mais capacidade de entrega do que simplesmente você fazer adoecendo mentalmente. A gente é capaz de brilhar, de dar a renascença, né, humana, mostrou isso, do que a gente já trouxe até agora. Então, eu acho que esse é o norte, é para esse lugar que a gente está indo. O quão rápido.
o quão dolorido, né, o quão dolorosa vai ser essa experiência, eu acho que isso vai depender muito mais de nós como sociedade e desse entendimento. Mas eu acho que a direção é o que importa. Que lindo terminar dessa maneira. Jaque, queria mais uma vez te agradecer por ter vindo compartilhar suas ideias junto conosco, discutir essa pesquisa maravilhosa, que espero continuar fazendo pelos próximos 15, 20 anos junto com a The School of Life. Muitíssimo obrigada. Não, muito, muito, muito obrigada. Quando a gente olha e a gente pode comparar o que estava acontecendo de 4 anos atrás para hoje, eu fico só pensando que poderoso é daqui a 15 anos você poder se referir a um determinado dado que a gente auferiu. É incrível, é muito bom proporcionar essa discussão. E a gente não poderia estar fazendo isso com um parceiro mais sério, mais competente e mais comprometido com as questões de saúde mental. A gente sabe disso, a gente trabalha juntas, não só na pesquisa. Então, eu tenho um orgulho enorme de saber da posição da Robert Half diante a todas as outras filiais do mundo e as coisas não acontecem à toa. Então, parabéns para vocês, parabéns para a gente. Eu acho o máximo o que a gente está fazendo. Não é fácil, mas é o máximo. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Porque depois de uma fala, né, tão potente da Jaque de fato ter esse espaço de fala é muito importante. Então, estar discutindo com vocês, isso nos liberta, né, e realmente aponta aí o navio para a direção correta. E eu queria agradecer muito a Jaque, a Maria, pelas trocas e falar que me sinto muito esperançosa, né, com o que vamos viver ainda juntos e estamos cocriando, né, e construindo. Então, muito obrigada. Hoje conversamos com Jaque Debutton sobre inteligência emocional e saúde mental no ambiente de trabalho. Se quiser acessar a pesquisa completa desenvolvida pela Robert Half em parceria com a The School of Life, acesse nosso site roberthalf.com.br. Eu sou a Maria Sartori e nos vemos no próximo Robert Half Talks. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós!